E o nosso assunto é como fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas, então antes de novo entrar nesse assunto, eu gostaria que você se atentasse a alguns fatos que são importantes de serem conhecidos. Então, quais que são? A gente fala o tempo todo nas nossas lives que um dos ativos importantes de a gente investir são em ações. E quando a gente vai investir em ações, você tem que entender que esse é o dinamismo do que faz parte desse investimento em ações, seja em qualquer bolsa de valores de qualquer país. Quando você investe em ações, se é por dias, o movimento é basicamente isso aqui, um sobe e desce danado. Então, por isso que a gente brinca, um dia você está rico, outro dia você está pobre, estou rico, estou pobre, estou pobre. Isso é normal, em dias, em semanas, etc., até em meses. Mas, em décadas, o movimento é como se fosse esse, para cima. Então, por isso que a gente diz que investir em ações, você deve fazer isso focado no longo prazo e não no curto prazo. É por isso que você tem que entender, aqui dá um exemplo de uma ação, a oscilação dela do preço do ano de 1990 até 91, ou seja, em um ano. Se você tivesse investido aqui, ó, ela estava aqui em cima no valor, depois ela caiu, você teria perdido dinheiro, depois ela cai de novo, cai, sobe, e assim por diante, até chegar no ano de 91. Esse pequeno recorte desse ano, colocado em um tempo maior, aqui de 1988 até 97, o que ele representa? No curto prazo, a pessoa que tivesse investido aqui um ano ficaria louca, né? De repente estava pensando em ganhar muito dinheiro, de repente ela investiu aqui, basicamente teria o mesmo valor, né? Ou se ela tivesse investido aqui pensando em retirar em pouco mais de alguns meses, ela teria perdido muito dinheiro. Mas no longo prazo aqui, o pedacinho. E no longo prazo ela sobe. Então quem investiu, se está em bons ativos, ela vai valorizar normalmente. Então o primeiro fato que eu queria que você soubesse é isso. Que no curto prazo as oscilações são insignificantes e que investir em ações é o que o Barsi diz. Ó. Você nunca pode comprar ações com dinheiro que você está pensando em utilizar num curto tempo. Porque normalmente, devido a essa dinâmica de dias, semanas ou meses, as ações podem oscilar para baixo, mesmo boas ações de empresas boas também. Então a gente nunca investe em ações pensando no curto prazo, porque de repente você pode falar, mas eu já investi, ou um conhecido investiu em 2 meses e ele ganhou meu dinheiro. Sim, aquele momento pode dar para cima, mas pode normalmente dar para baixo e você perder valor. Então, não faça isso. Quando você quer fazer algo no curto prazo, coloque na renda fixa. Tem várias opções, é assunto de uma outra live. Tal. Mas ações é médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? É no mínimo você colocar 5 anos. Pensando em o ideal mesmo é 10, 15, 20 anos e assim por diante, tá bom? Então, o segundo fato que eu quero mostrar aqui é que desfazer um mito também que fica aí que se refere a investir em ações por causa, de repente, seja qual for um presidente que está assumindo, e aí o que vai fazer? A bolsa vai ser afetada? Então aquilo está compilado desde os presidentes antes do período militar, até no período militar e chegando até o início do governo Bolsonaro, a nossa bolsa de valores. Então, com o presidente, seja qual tipo for, ela sempre vai ter esse sobe e desce. Obviamente que dependendo de algumas políticas econômicas de alguns presidentes, ela cai mais do que outros, mas no longo prazo, sempre a bolsa vai estar subindo. Então, para não ter esse receio, seja lá quem for subir, a bolsa vai ter os seus solavancos no curto prazo, mas depois ela vai fluir normalmente, porque essa é a dinâmica também em qualquer lugar do mundo, inclusive na nossa bolsa também. Então, colocados esses dois fatos, eu quero então avançar no nosso assunto. Bom, então eu tenho dito que investir em ações, a gente deve estar utilizando uma estratégia que é focada em dividendos. E aí eu vou, de novo, usar a ilustração da questão da vaquinha para você entender posteriormente os conceitos que a gente tem falado no investir em ações, que é simples, quando você investe da maneira correta, com a estratégia adequada, ou seja, você investe como sócio e não como especulador. Então, quando você investe em ações como sócio, você está investindo numa empresa e você então adquire a ação dessa empresa e você, tem que falar nas lives anteriores, deve, o passo número 1, focar nas boas empresas e que tem uma estratégia que a gente tem recomendado
focado em obter renda, em dividendos, possam ser empresas que deem realmente bons dividendos. Então a ilustração da vaquinha seria o seguinte: imagina que essa vaquinha é uma empresa, a ação dela está ali, você é um investidor e você está focado nos dividendos, ou seja, no leite. Mas vamos avançar nessa ilustração da vaquinha. Então, vamos focar nisso e depois a gente faz a ligação, o link com realmente o que é esse universo de investir em ações. Então, imagina que, pegando essa ilustração aí, que não é perfeita, mas ela vai ajudar bastante nos conceitos que eu quero aqui reforçar. Imagina que você quer viver do leite que a vaquinha proporciona. E de uma forma fictícia, vou imaginar que você precisa viver daqui a algum tempo com um determinado número de litros de leite que vai, enfim, sustentar você e sua família até que a morte te leve. Então eu vou imaginar que você precisa de 10 mil litros de leite, que você entende que ao alcançar esses 10 mil litros, você e sua família vão viver felizes para sempre. Bom, então, a primeira coisa, você tem que definir sua meta. Aí eu dei um exemplo, de repente são esses 10 mil litros que você quer atingir. Litros de leite, porque você entende que é isso, né, fictício aqui, né, é que vai ser necessário para a sua sobrevivência da sua família. Então você vai investir, você vai procurar comprar a vaca com foco no leite que ela produz, sem se preocupar no preço que ela vai obtendo e valorizando ao longo do tempo. Então o seu foco vai ser esse. Aí você tem que entender que no mercado, ali, no mercado pecuário, né, tem lá vacas boas, que elas são boas, fortes, saudáveis e tudo mais, mas elas não são boas produtoras do leite. Assim como tem vacas ruins também, tem várias raças de vaca, tem de vaca marrom, vaca pintada, vaca branca, preta e etc. E aí tem essas boas ruins, tem as que estão até meio doentes e tudo mais, e tem aquelas vistosas, fortes, mas são boas produtoras de leite e algumas não são tão boas assim. Então isso é um fato. Mas você decidiu que você quer comprar vacas que o seu foco está no leite que elas vão te proporcionar. Porque você, lembra, você quer atingir 10 mil litros de leite, porque você entende que quando tiver esse montante de litros de leite, você e sua família vão estar bem na fita. Então você tem que fazer o seguinte: se você entendeu assim seu foco no leite obtido, você vai começar a selecionar nesse mercado pecuário e comprar as boas vacas, vacas fortes, saudáveis e tudo mais, leiteiras e de raças diferentes, porque você vai ver que tem algumas raças diferentes que tem, de repente, a marrom ou a preta e a branca, que são boas produtoras de leite também, algumas outras raças não. Mas você, gente, vou diversificar também baseado na quantidade de leite que elas produzem. E assim você vai às compras, beleza? Mas atenção, você tem que entender também, e você vai ficar sabendo, que no mercado pecuário os preços das vacas estão em constante alteração. Tem momentos que, por questões de notícias plantadas, inventadas, e alguns fatos também que não têm sustentação, são mentiras, e alguns fatos são verdadeiros, fazem o preço da vaca. Vamos imaginar que a vaca custa R$500, né? Fictício de novo. Então as vacas, uma a branca é 500, a preta é 550, a outra é 300, etc. Mas muitas vezes notícia, alguém fala assim, tá sendo noticiado aí que de repente acho que está vindo aí uma bactéria que vai causar, ou um vírus, sei lá, que vai causar uma doença da vaca louca. Aí a vaquinha, as boas vacas vão estar lá normalmente, tranquilo, etc. Mas essa notícia, a vaca valia 500, porque estão dizendo que vai acontecer, muitas vezes nem está comprovado, faz o preço da vaca que valia 500 cair para 400 ou 300, etc. Alguns outros falam, a depender da notícia, estão dizendo aí que agora tem um alimento super reforçado que se der para as vacas, elas vão ficar mais fortes, mais saudáveis, etc. e tal. E as vacas que tiverem acesso a esse tipo de alimento, elas vão ficar assim, vão ser top. Aí o preço sobe. E aí esses falsos notícias fazem parte do mercado e fica mexendo com o preço, mas a vaquinha está lá, tem a vaquinha que é ruim, continua ruim, a vaquinha que é boa, continua lá pastando, alimentando e dando leite devido, ou as boas que não dão leite, mas estão mais saudáveis. E o preço está lá, por causa desses fatos e notícias, mas a vaca está de boa como um sapo na lagoa, pode dizer, vaca que fica assim. Mas então, você tem que entender também que o mercado pecuário e as coisas afins, de repente os pecuaristas, dono de fazenda,
os que produzem algumas coisas ligadas aí a sustentar essas vacas, muitas vezes também ficam oferecendo vacas como sendo boas oportunidades. Olha, surgiu agora uma raça de vaca assim, tem um DNA modificado, não sei o quê. E aí, você tem que ter muita atenção, porque essas vacas boas podem ser negociadas a preços baratos, mas também tem vacas ruins que podem ser negociadas a preços altos. E costuma até acontecer o inverso também. Vacas boas, o preço fica muito, sobe muito, e vacas ruins, o preço cai demais também. Então, isso é um fato que tem que estar atento, porque o mercado pecuário, essa dinâmica também acontece. E também acontece nesse mercado, né, de venda de vaca e tudo mais, eles enfatizam muito, as pessoas que estão ali envolvidas nesse mercado de venda e compra de vacas, eles enfatizam muito assim, seu patrimônio pode aumentar muito se você comprar uma vaca da raça tal, a raça amarela, ou da raça pintada, ou não sei o quê. E falam assim, compra porque essa vaca aqui, ela tem um potencial de você comprar. Ela é tão boa que ela está sendo R$500 hoje, mas talvez no ano que vem ela já vai estar valendo 1.000. E talvez depois ela 1.500. E fica estimulando, compre que vai valorizar. Mas você tem que lembrar, lembre-se, que essas notícias não podem te influenciar, porque o seu foco está no leite que está sendo armazenado. Imagina que você vai comprando a vaca, porque você decidiu que você tem que alcançar 10.000 litros de leite. E dessa forma fictícia que você vai armazenando, de repente você tem lá um lugar reservado lá na sua casa, etc. Que você, um freezer gigante, algo assim, que você vai estar armazenando, porque ao longo dos anos esse leite fica ali sem perecer e poder ser usado quando atingir o montante que você deseja e eternamente. Então você tem que entender, reforçando que acontecer, seu foco tem que ser no leite que você está armazenando e não no patrimônio que você vai alcançando, que é o preço da vaca do mercado, nesse sobe e desce. Você tem que estar vendo como é que está indo o meu leite. Ou seja, o que é importante para você? Lembra-se, vou de novo bater nessa tecla. Você decidiu que é 10.000 litros de leite que você tem que alcançar. Então são duas coisas que são importantes para você poder viver bem em sua família. O que é importante é você ver a quantidade acumulada das vacas que você vai comprando. De repente, esse ano você conseguiu comprar só uma vaca que te dê, de repente tem vaca que te dá lá, de repente 100 litros por ano. De repente tem outra vaca que você foi comprando de forma de diversificar, tem outra lá, uma outra raça te dá 50 litros por ano, outra te dá 150 litros. E assim por diante. Então você vai vendo a quantidade desses tipos de vaca, que eu disse que o ideal é que seja diversificada a sua aquisição dessas vacas, você está tendo. Esse ano uma, ano que vem de repente você já conseguiu comprar 3, que já vai te dar uma maior quantidade de litros de leite, de acordo com as raças que você está comprando, baseado se dá 100 litros, 150, assim por diante. E você vai vendo, olha, já passou 2 anos, agora eu já tenho 10 vacas, mas eu tenho 10 vacas que de repente já está me dando 500 litros por ano, e etc. E sua meta é os 10.000. Então você tem que focar nisso. Eu tenho que adquirir vacas, cada vez mais vacas, que me deem cada vez mais litros de leite, até que eu chegue na minha meta. E essa segunda, o segundo fato importante é que você tem que estar focado também na quantidade crescente do leite armazenado, como eu tenho falado. Se você compra uma vaca, imagina que ela te dá 100 litros de leite. Quando você comprar duas vacas, você vai ter 200 litros. Se você comprou 10, você tem 1.000 litros, né? E vai acumulando, porque você tinha uma no ano anterior que dava 100, agora você já tem duas que os 100 você guardou, agora você já tem duas, você vai ter mais 200 com 100, 300 e assim sucessivamente. Então isso é que é importante, independente do que está acontecendo no mercado. Você só deve se preocupar com o preço na hora que você vai comprar, porque você quer acumular quantidade. E aí que entra a questão que, na verdade, você deve até torcer que os fatos, as notícias que acontecem no mercado pecuário façam o preço baixar, principalmente se você tiver o dinheiro para comprar a vaca. Porque imagina a vaca que você ia comprar custa R$500. Aí de repente, se é um fato, uma notícia qualquer, de repente exemplificando, a vaca caiu para 250. Você vai achar ruim? Não, agora você pode comprar duas. Vamos imaginar que você tinha só R$500. Antes você compraria só uma. Aí isso é um fato lá, a vaquinha está lá no pasto, tudo bem, como eu disse, saudável, que fez com que o preço esteja experimentado. Você vai ficar feliz, você vai poder comprar duas. E na verdade, enquanto você vai ficar feliz, a grande parte do mercado, como eu disse, o mercado pecuário está focado, o preço tem que subir, vai ter valorização. Muitas pessoas compraram pensando que de 500 virar 1.000, então elas vão estar, entre aspas, chorando, vão estar lamentando. Puxa, eu comprei 10 vacas e eu achei que ia ficar com R$5.000, agora caiu para 2.500.
Mas é a pegada deles lá, não se preocupa. A sua pegada é isso, quantidade e de número de vacas que você vai juntando, acumulando e a quantidade de leite que isso vai proporcionando. Então, você deve se preocupar com o preço, repito, só no que você vai comprar e fique feliz toda vez que você ouvir que, né, o mercado pecuário, os preços da vaca desabou e você sabe que a vaca é boa, você deve ficar feliz, enquanto todo mundo está triste. Você está preocupado nessas coisas. Então, não se preocupe. Agora, se subiu, por um outro lado, é até ruim, é contra-intuitivo, mas é um pouco ruim, porque de repente a vaca 500 virou 700, já que você está focado em acumular número de vacas, vai ficar mais caro, você vai ter que desembolsar mais dinheiro. Então, por um lado, você deve estar torcendo, na verdade, mais é que o preço caia ou fique estável. Mas se subir, fazer o quê? Você vai juntando dinheiro, está valorizando também, você vai demorar um pouco mais se o seu dinheiro for só os R$ 500 que de repente você está tendo para comprar todo mês. Bom, feito essa ilustração da vaquinha, então agora eu vou colocar como é que funciona então o mercado de ações. E essa estratégia a gente fala como é que é investir focado em dividendos. Na verdade, quando você investe focado em dividendos, você quer ter uma renda, então essa renda, que no exemplo era os 10 mil litros, é que ia te dar essa renda para você viver bem, te dar essa quantidade de leite para você viver bem com a sua família, a gente chama então isso a sua liberdade financeira, ou seja, é aquele montante, aquele número que você decide. Olha, quando eu tiver esse determinado dinheiro de forma passiva caindo na minha conta, fruto dos meus investimentos em ações, eu vou ter agora um ponto da minha vida que eu não tenho mais que trabalhar, só se eu quiser, porque agora eu já tenho um determinado valor, é 5 mil, é 10 mil e assim por diante. Então esse objetivo é você alcançar a sua liberdade financeira, que obviamente é diferente para cada pessoa. É o padrão de vida que você vai estabelecer para você, vai ser esse número. No exemplo da vaquinha, os 10 mil litros de leite. No caso aqui, você vai pôr um valor em termos de dinheiro que passivamente cai na sua conta, na corretora, né? E aí eu tenho falado das lives do método 5B, então, dentro dessa estratégia com foco em dividendos, para colocar o dinheiro trabalhando para você. E aí, o desfecho final é vou viver de renda passiva. Passiva porque o dinheiro, repito, vai cair passivamente na sua conta. Você não tem mais que investir seu tempo para obter o dinheiro. Ele vai vir naturalmente devido aos dividendos, se você escolher as coisas boas, que é o método 5Bs. Então, falando de ações, a gente falou, primeiro B, você tem que escolher boas empresas. Lembra que eu falei que você tinha que escolher boas vaquinhas? Vaquinhas saudáveis, de boa qualidade? É que é a mesma coisa. A gente falou em lives anteriores, como é que você sabe que uma empresa é boa? Você deve entender um pouco mais dos indicadores e fundamentos dessa empresa. Eu já falei isso em lives anteriores, estou apenas resumindo. O segundo B desse método é de bons dividendos. Então, não basta só ser boas empresas, porque tem boas empresas na nossa bolsa de valores, no mercado acionário, que são boas, mas elas não têm característica de pagar dividendos. Elas não têm característica de dar muitos dividendos. Algumas são boas, dão poucos dividendos. Tem aquelas que são até boas, mas nem dão dividendos. Você tem que escolher aquelas então que sejam boas, mas também dê bons dividendos. E como é que você sabe que uma empresa paga bons dividendos? Você vai olhar o histórico de dividendos, ela mede histórico ao longo dos anos, se ela sempre pagou dividendos, se eles são estáveis ou crescentes. O dividend yield, que eu já expliquei na live anterior, o payout, se essa empresa ela tem um payout alto ou baixo, e o dividendo por ação, que é o DPA, quanto que está em valor, quanto que historicamente essa empresa paga. Então assim você fica sabendo do segundo B. É o leite da vaquinha. Você tem que estar focado no leite, para ter certeza. Se essa vaquinha, na ilustração anterior, ela dá 100 litros por ano de leite, ela dá 150 litros, é 20 litros, 50, você deve escolher as boas vacas que deem maior quantidade de leite, ou seja, boas empresas que dêem o maior número de dividendos possíveis com sustentabilidade, né? Ou seja, que você saber que a empresa vai conseguir estar fazendo isso ao longo dos anos. O terceiro B é os bons preços. Eu não falei isso na questão da vaquinha lá, mas eu deveria ter falado. É que vai ter momentos também no mercado lá pecuário que tem momento que, na verdade eu falei, tem momento que o preço sobe e o preço diminui, né? E muitas vezes imagina, né, voltando à ilustração aqui, que de repente tem uns leilões lá, então tem aqueles momentos específicos que sabe, ó, estão leiloando vacas, etc. Então nesse momento que eu vou lá comprar, porque tem uma grande possibilidade de estar barato. Ou em alguns momentos, por causa dos fatos e notícias, o preço também cai. No mercado acionário é a mesma coisa. Tem momentos em que as ações estão caras, tem ações de empresas boas que estão caras e muitas de empresas boas, tem momentos que elas vão estar baratas, vai estar assim,
gente fala liquidando, pechinchando. E principalmente toda vez que tem uma crise, seja política ou econômica, que faz a bolsa de valores cair, ela arrasta, no geral, todos os preços das boas e das empresas ruins também. Então tem momento que empresas boas estão com preço alto, baixo, e tem as empresas ruins que você nem mexe com elas, mas tem as distorções também. Empresa ruim sobe o preço e algumas diminuem. Mas você avalia tudo por isso que eu falei live anterior, ok? E a Amanda falou que ela tem muita dúvida de como investir com pouco dinheiro no lugar certo e confiável. A gente, então, esclarece. Vamos dar pausa aqui e responder a Amanda. Valeu, Amanda. Obrigado por você estar aí sempre. Ela falou que acompanha desde sempre. Ixi, Amanda, você é top. O filho dela é fã do Marco Túlio desde pequeno. Amanda, joia. Amandinha, então vamos lá. Então ela disse que ela tem sempre dúvida de pouco dinheiro e no lugar certo. Então, a primeira boa notícia que eu quero te falar, e até daqui a pouco eu ia mencionar isso, é que você pode investir comprando ações com pouco dinheiro. Hoje existe na nossa bolsa, eu estou focando aqui primeiro na nossa bolsa aqui do nosso país, empresas boas que as ações custam menos de R$10 e que também pagam dividendos. Então, eu vou dar exemplo, de novo, estou exemplificando e não estou recomendando, só para realmente para ilustrar isso. Então você tem, por exemplo, a empresa do setor financeiro, a Hold, que é a Itaúsa, que grande parte dos lucros dela está linkada ao Banco Itaú. Você tem uma Itaúsa, você tem uma empresa chamada Sanepar, que é do setor de saneamento, você tem, de repente, um setor de seguro aí, que é a Sul América, você tem uma empresa de seguro também, que é o Wiz, você tem uma empresa de seguro que é da própria Caixa, e assim vai uma série de empresas que são boas e que têm até o momento pagado bons dividendos. Mas, então você não precisa ter muito dinheiro. Agora, obviamente, Amanda, não esqueça, eu já falei isso, repito aqui, toda vez que a gente investe, você deve estar linkado a um objetivo. E eu falei no início de novo dessa live que investir em ações, você deve estar fazendo isso no longo prazo. Então, um dos objetivos talvez é você ter ali sua liberdade financeira. Ou você se aposentar, ou você quer adquirir algo daqui a 10, 15, 20 anos. Beleza. E aí você, então, é fundamental, mesmo com pouco dinheiro, que escolha boas empresas. Então, repetindo, a gente escolhe boas empresas por meio dos indicadores fundamentais. Um dia a gente pode dar um curso sobre isso e aprofundar um pouco melhor. Você vê a saúde da empresa, né? E uma vez que você decidiu escolher, viu que a empresa é boa e tempos inteiros você acompanha, você não tem que ficar acompanhando o preço, mas acompanhando a empresa na pegada de sócio, e você viu que ela é boa pagadora de dividendos. Se o seu dinheiro é curto, então você tem uma série de empresas, eu disse, uma opção imensa para você escolher empresas assim que tem custo baixo. Mas mesmo que no momento que a empresa tem custo baixo, você tem que avaliar se ela está barata no momento que você vai comprar. Porque senão você vai estar pagando, apesar de ser um custo baixo, mas você pode estar pagando um preço muito caro. E o ideal é você, o melhor dos mundos, se você pedir, é poder estar adquirindo uma empresa boa, mês após mês, de custo baixo, no momento que ela está barata, né? Se ela era R$5, de repente agora ela estava até caro, ela passou a valer R$2,50 e agora está barata. Então você compra mais, assim vai. Então com pouco dinheiro, Amanda, coloco mais essa esse segundo fato. Você pode montar uma carteira de ações com várias ações da sua carteira, boas pagadoras de dividendos, tá bom? Então, muitas vezes até com R$50 todo mês você vai investir, você já pode adquirir essas ações. Mas também tem uma metodologia, uma estratégia dentro da estratégia que eu estou te falando. De repente não é ideal você ir diversificando no início, você foca numa ação só, de repente você tem lá os seus R$50 ou 100, de repente você vai comprando, um exemplo, né? A Itaúsa, que hoje está R$9 e pouco, algo assim, então você vai comprando Itaúsa, enquanto ela estiver barata. No dia que ela encarecer, aí você muda para uma outra e que esteja barata, e assim você vai montando sua carteira, é um assunto também que a gente fala posteriormente. Mas, então, é possível sim, com pouco dinheiro, você comprar boas empresas e boas pagadoras de dividendos, e só tem que entender um pouquinho mais esse processo de selecionar essas boas empresas e como é que elas estão pagando esses dividendos, ok? Então, obrigado, Amanda. E a gente então fala das boas datas, que tem a ver o momento certo de comprar, porque toda empresa ela divulga que pagam dividendos. Tudo isso que a gente explicou na live anterior, é só você ver a live que antecedeu essa e a gente explica isso melhor. Se tiver dúvida, sempre pode perguntar. E o bingo que eu criei para minha conta, o bingo dos dividendos, é uma forma de você montar a sua carteira, né? A gente
falando de montagem de carteira, isso está linkado. De repente você pode, aqui no nosso país é fácil você conseguir montar, de repente com no máximo 12 empresas, você receber todos os meses dividendos, de janeiro a dezembro, ou até com menos, de repente você, com 8 empresas, com 6, você consegue também montar uma carteira de forma que você receba dividendos todos os meses. Então, como eu falei, eu brinco, porque na live anterior eu usei como se fosse uma cartela dos meses da semana, e você, é possível preencher com essas empresas, você fica sabendo todo mês, antecipadamente, o mês que você vai receber e o valor que você receber de acordo com a quantidade de ações que você compra. Então, a estratégia com foco em dividendos, lembrando, o objetivo principal é você comprar ações que pagam dividendos e não comprar ações porque vai valorizar o preço. Compre a vaquinha porque ela dá muita quantidade de leite e não porque estão dizendo que ela vai valorizar porque ela é boa. Ótimo, isso também é legal, mas isso é secundário. O objetivo secundário é a valorização, a rentabilidade, o preço. Só que o secundário para você, que eu estou dizendo que na estratégia é secundário para a gente, o mercado ele foca e põe isso como principal. E aí fica essa loucura. Todo fala, não, compra essa ação que ela vai explodir de rentabilidade lá na frente. Agora troca por essa. Tá vendo? Esquece isso. Tudo bem, respeito quem quer investir focado nisso, mas o foco é aqui. Ó. Você tem que acumular ações que pagam dividendos a cada ano, de forma crescente. É por isso que o Lírio Parisotto, que também é um milionário que enriqueceu no mercado de ações, ele fala essa frase: o segredo do mundo é viver de dividendos. A valorização é só um plus, ok? E o Felipe, ele fala essa frase também que eu acho muito interessante, ó. Quando ele fala que o melhor cenário para o investidor, ele falando essa frase no contexto de quando é que você deve ir comprar as ações, porque se você fizer isso no momento certo, é muito legal, você vai fazer isso sem estresse. Ele fala que não é quando as ações sobem e o patrimônio valoriza, mas justamente o contrário, tá vendo? Quando as ações de empresas rentáveis e boas pagadoras de dividendos estão em grande queda, em grandes quedas, e ele pode então comprar com desconto ativos com altos yields, como eu disse. Voltando à ilustração da vaquinha. Legal não é quando a vaquinha que você está querendo acumular cada vez mais lá na sua casa, né? Lá no espaço que você tem lá, tá custando R$500, ela sobe para 600, 800. O ideal é quando você vai comprar, ela caia. Você sabe que a vaquinha boa, ela cai porque aí, então você vai poder comprar com desconto. E aí, isso no mercado, voltando agora ao mercado de investimento, vai ter altos yields. Então é aí que tudo realmente muda. Então toda vez que você ouve, e eu, no meu caso, eu estou nessa pegada, nessa estratégia, você ouve e fala assim, a bolsa caiu. Tudo aquilo que ela fala. Falando aquela história, você pode saber que o Chechel está rindo à toa, ele está numa boa, ele fica de boa, porque eu acho ótimo. A coisa que mais me deixa feliz, quando eu estou investindo em ações, é quando o mercado desaba. A bolsa caiu, o Chechel fica feliz. Porque aí os preços das boas empresas é como se fosse a vaquinha. A vaquinha está lá no pasto, normal, trabalhando, saudável. Mas aí saiu uma notícia lá, fez o preço dela mexer, mas a vaquinha continua lá. Então é o caso das empresas. Saiu uma notícia qualquer, a empresa X está lá, os funcionários estão lá trabalhando, a empresa está lucrando, etc. Tal. O preço dela mexeu na bolsa, mas ela está lá saudável, sólida e avante, firme. Aí o Chechel ri, feliz, a bolsa desabou, ótimo, caiu o preço, tomara que caia mais e mais. Sinto muito se você está investindo focar na rentabilidade. Você vai chorar porque você estava com o patrimônio lá em cima, você vai ter lá embaixo. Então eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado é que fique barata e eu possa comprar mais e mais. Assim, essa é a pegada de dividendos. E por isso que o Warren Buffett, que é o bilionário americano, com vários livros escritos, ele fala assim, uma grande queda no mercado realmente não me incomoda. É pelo esse princípio que eu estou te falando. Por quê? É uma oportunidade de aumentar a minha participação em grandes empresas com boas gestões por um bom preço. Simples assim, tá vendo? Viu como que é tranquilo você investir focado em dividendos, você alcançar a sua renda passiva e te dar liberdade financeira? Você não incomoda com o mercado. Na verdade, quando todo mundo está chorando, você está feliz. É as frases dos grandes milionários. Essa é a pegada. Então, pessoal, essa é a estratégia que vai te possibilitar alcançar a liberdade financeira. E por isso, repetindo, a sua única preocupação, o seu foco, o meu, se você quer seguir essa estratégia, busque, isso é importantíssimo, acumular quantidade de ações. Compre ações, vai comprando das boas empresas, obviamente, os Bs do médio. Quanto mais ações você tiver, mais você vai aproximando da sua liberdade financeira.
Porque essas ações é que vão fazer a segunda coisa. Sua renda passiva, ela vai se tornando crescente ano após ano por causa dos dividendos que essas ações dão. Então sua preocupação e a minha deve ser só isso. Quantas ações eu já tenho? Tem como eu comprar mais? E por isso você deve torcer que tenha momentos de queda na bolsa para você comprar as ações mais baratas, que são boas pagadoras de dividendos. É isso. É isso que eu estou falando, que é simples, mas não é a ênfase do mercado. Quase ninguém fala isso. Quase ninguém fala isso. De cada 10 notícias do mercado, talvez 99,5, 9 é sobre: olha, o patrimônio vai explodir, essa ação vai valorizar, essa empresa está assim, assada. Isso, uma pessoa talvez vai falar o que eu estou dizendo agora. É contra-intuitivo mesmo. Você tem que focar nos dividendos desde que você siga a ordem da estratégia 5B. E nisso aqui, ok? Simples assim, como exemplo da vaquinha. Eu tenho que acumular o máximo de vaquinha, porque quanto mais vaquinha eu compro, mais ela me dá leite. É isso. Então, um exemplo concreto. O Banco do Brasil, para exemplificar a questão de quantidade de ações e renda passiva gerada. Essa postagem, pega carona aqui no Instagram do B7 Invest, foi feita algumas semanas atrás. Naquela oportunidade, a cotação do Banco do Brasil estava sendo negociada a R$ 41,59. E ele, nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil está pagando R$ 3,50. O leite, aqui está a vaquinha, a ação, e aqui o leite, que essa vaquinha estava dando. Você pagava isso para receber isso por ano. Então, está mostrando o seguinte: se você tivesse cada uma ação, seria, se você tivesse só uma vaquinha, uma ação, você recebia esse número de leite, essa quantidade de leite. Mas vamos voltar a focar aqui no exemplo concreto do mercado. Então, o Banco do Brasil, se você tivesse uma ação, você ia receber R$ 3,50 no ano. Se você tivesse 10 ações, você já receberia 35, a sua renda passiva. 100 ações, R$ 350. E assim, sinceramente, quanto maior o número de ações, maior a sua renda passiva que seria sendo gerada, entende? Então, é assim com esse exemplo aqui dessa ação, de outras ações, essa renda é que tem que crescer de acordo com a quantidade. Ó. Procure comprar mais ações de empresas boas, pagadoras de dividendos, porque quanto mais ações você tiver, aí está o exemplo, mais dinheiro você vai obter. Quanto mais leite, permite-me voltar ao exemplo da vaquinha, quanto mais vaquinhas eu tiver, se são boas produtoras de leite, mais leite eu vou ter, até chegar no meu objetivo, quando eu vou ter um dinheiro que vai pagar as minhas contas, né? E assim caminha a humanidade. Então, lembre-se, investir nessa estratégia, foco na renda, e não nas oscilações do patrimônio, ou seja, não nas oscilações do preço do mercado, é na renda. Ou seja, foco nisso aqui, se isso está aumentando, e nisso aqui, esquece o que está acontecendo no mercado. Se a bolsa está indo para cima, para baixo, como eu falo, para a direita, para a esquerda, para a direita, de lado. Preocupe-se se a sua empresa está boa e está continuando te gerando dividendo. É isso, foco na renda. Vou repetir, foco na renda. Não se preocupe se a bolsa está pegando fogo, seja lá o que está acontecendo, tá? Então, vá tranquilo. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu estou nessa pegada, eu tenho metas ao longo dos anos. Mas a minha renda passiva, o que aconteceu até o dia de hoje. Em 2019, eu obtive, que eu comecei a investir meados de 2019, de renda passiva, eu consegui R$ 58,41. Em 2020, eu obtive 5.806 de valores que foram cair na minha conta dos dividendos. Em 2021, já obtive esse montante, mais de 17 mil. E obviamente, que não está colocado, mas as minhas ações foram só aumentando a quantidade de ações que eu fui comprando. Por isso foi me proporcionando isso aí. As vaquinhas, eu fui aumentando as vaquinhas e elas vão me dando mais leite, foi isso. E quando chega nesse ano, até o dia de hoje, eu já recebi na minha conta, estou por receber, vai concretizar isso aí, mais de R$ 23.500. Porque ano a ano eu estou comprando mais e mais ações. Aí você me pergunta, quanto que eu estou investido? Na verdade, claro que eu poderia responder, mas no meu foco não estou interessado nisso, estou interessado. Quanto que eu investi? Você investiu quanto? 100, 200, 300 mil? Quase. Isso é secundário para mim. O principal é ver isso aqui aumentar até chegar num montante que... Isso ano a ano, tá, pessoal? Acumulado ano a ano. Antes de 2019 foi isso, em 2020 foi isso. E o acumulado, eu teria que fazer a soma aqui. Depois você soma, que você vai ver o quanto que você já recebeu acumulado. Então você vê a soma. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. É o que eu estaria recebendo, tá? Beleza.
Então, tá aí o meu exemplo pessoal. Então, investir com foco em dividendos é isso. Você tem que começar e foque ano a ano, é como se você estava essas etapas aí, degraus de escada. Ver seus dividendos aumentando pelos bons investimentos que você faz. Por isso, esse rapaz do B7 colocou que no primeiro ano, os dividendos são pequenininhos, você compra uma bala, depois no segundo ano vai te dar um dinheiro só para você comprar um lanche, mas até chegar no final que você vai viver desses dividendos, ok? E aí alguém postou sobre a merreca do Luiz Barsi. Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. Hoje ele está com 80 e tantos anos, mas é porque recentemente ele teve, participando de uma entrevista com o Primo Rico, né, que tem um canal no YouTube, também tem Instagram, e ele fez a pergunta para o Barsi quanto que ele recebe por mês de dividendos. Aí o Barsi falou 1.015.000. Ele falou, por mês? O Barsi falou, não, por dia. No ano de 2021 foi o que o Barsi recebeu de dividendos. Obviamente hoje ele tem um patrimônio de 2 bilhões e ele recebeu no ano de 2021 só de dividendos, sem tocar nesse patrimônio, 1.015.000 por dia, pessoal. E o Barsi, ele já tem mais de 50 anos que ele investe na bolsa, ele começou com 30 anos e hoje ele está com 80 e poucos. Mas só para exemplificar. E por isso o Vicente Guimarães fala o seguinte, que os dividendos devem ser o maior objetivo do investidor. Eles são a melhor forma de você acumular essa renda passiva, né? E quanto mais renda passiva, mais livre você é. E aí fica mais e mais fácil você atingir a sua liberdade financeira. Então, eu vou parar por hoje aqui, que eu reforcei esses conceitos, e na nossa próxima live, dando continuidade a esse assunto de como, né, fazer o dinheiro trabalhar para você, então eu vou mostrar como você monta uma carteira de ações para gerar essa renda passiva no longo prazo, vou reforçar e ampliar alguns conceitos que são importantes para você ter uma carteira que te dê ao longo do tempo mais e mais um valor de renda passiva e que você então possa alcançar a sua meta pessoal e viver dessa renda num padrão que você entende que seja ótimo para você e a sua família. Tá ok? Então a gente vai dar uma pausa aqui. A gente continua e a gente na próxima live também, a ideia é falar de investimento também nas boas empresas, no mesmo pegado 5Bs lá do exterior, que eu disse que a gente tem que investir de forma globalizada. Então a gente vai encerrar na próxima live a questão de ações no nosso país e a gente vai falar das ações da Forbes, vocês vão ver que maravilhoso é. Então a gente pausa aqui nesse momento. Se alguém tem alguma pergunta, a gente está aí para esclarecer, responder, enfim. Se não, ao longo da semana você possa ter alguma dúvida, colocar também lá encaminhar lá no Instagram, a gente responde. E se essa live fez sentido para você, você acha que é interessante, compartilha com seu amigo, seu vizinho, até com seu inimigo, se for o caso, manda para ele também, etc e tal. Mas de forma que possa agregar a sua vida, a vida dos seus conhecidos também, para que ele entenda que investir não é nenhum bicho de 7 cabeças, investir também em ações e a gente desfazer esses mitos que ficaram por aí de forma distorcida, tá joia? Então, no mais, agradeço pela sua participação, seu tempo mais uma vez e valeu, pessoal. Então, fui, Deus abençoe vocês, beijo, tchau, tchau.